a internet. Aí. Ó, quando tiver com X... Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Duda? Tá ouvindo? Tudo. Hoje eu vou dar revisão de prova. Aí vocês pegam o caderninho de vocês para ir anotando, tá? Porque aí, querendo ou não, vocês já vão ter um material de resumo já prontinho para fazer a prova de amanhã. Pronto, pessoal. Eu vou começar porque já deu o nosso horário, tá? 10h40. Vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com vocês do nosso conteúdo. Pronto. Hoje é só revisão, tá? Novamente. Comecei ontem e hoje eu vou concluir, tá?
a turma de vocês é a turma que mais tinha conteúdos diversos, tá? Caindo na prova. Por isso aí a demanda maior de revisão. Dividir em 2 dias, eu acho que vai dar certo, acho que eu vou conseguir concluir hoje. Então vamos lá, pessoal, para não perder tempo, tá? Eu vou começar revisando hoje os apostos, né? Eu passei esse conteúdo para vocês há 1 semana ou 2, não me recordo. Os tipos de apostos. Então, eu foquei em 3 tipos na revisão, porque são os 3 tipos que eu quero que vocês estudem para a P2, tá? O primeiro deles é o aposto explicativo, tem o aposto resumitivo e tem o outro aposto que eu esqueci, o enumerativo. E aí, galera, durante as aulas eu percebi que vocês saíram muito bem com relação tanto à identificação quanto à classificação do aposto. Então, eu só vou passar mesmo por esse conteúdo a toque de caixa, porque eu acho que vocês vão sair bem na identificação dessa parte, tá bom? E aí, pessoal, o aposto explicativo, né, que é o primeiro deles, eu diria até o mais importante, é aquele que a gente percebe com mais empregos dentro dos textos e dentro dos fragmentos textuais também, tá? Sempre quando eu observo alguns exercícios ou alguns exemplos, né? Eu percebo sempre com maior evidência do aposto explicativo do que dos demais apostos, tá? Então, o explicativo, ele tem aquela regrinha que é separado por vírgulas, né? Ele é isolado por vírgulas. Ele vem no intuito de explicar sobre algo que foi dito, né? Esclarecer, detalhar ou descrever aquilo que foi mencionado, certo? Para dar ao leitor uma informação a mais, tá? Uma informação um pouco mais específica. Então, o próprio nome já diz, é explicar algo, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é o conceito. É aquele usado para explicar o termo anterior a ele, ou seja, dar um significado maior ao termo a que faz referência. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Então, pessoal, veja bem, vocês não conhecem Gregório de Matos, ele faz parte do movimento literário barroco, que era um movimento muito rígido no que diz respeito à escrita, né? Eles eram muito centrados e muito detalhistas, muito exigentes na composição de um poema, de um texto, tudo tinha que estar de acordo com as regras gramaticais, em perfeita sintonia e ordem, tá? Então, foi um período que deixou um legado de textos muito inteligentes para nós. E aí, pessoal, aqui nós temos Gregório de Matos, o autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Observem, pessoal, que a nossa explicação, né, aquela parte que esclarece quem é Gregório de Matos, vem isolada por vírgulas. Vírgula antes e vírgula depois do aposto explicativo. Tá, pessoal? Digamos que, sintaticamente, se eu quisesse retirar essa parte explicativa, esse aposto explicativo da oração, eu poderia fazer isso, que não causaria nenhum prejuízo sintático, tá? E nem semântico aí na construção da nossa oração, tá? Sempre lembre dessa parte, que o aposto explicativo, ele pode ser retirado da oração e não causar nenhum prejuízo semântico, tá? Gregório de Matos é considerado o primeiro poeta brasileiro. Pronto, né? Semanticamente está correto também. Embaixo nós temos assim, Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Observe que, novamente, eu tenho um aposto explicativo que está isolado por vírgulas, tá, pessoal? Lembre-se que sempre antes ou depois vai acontecer, sim, do aposto explicativo em alguma determinada situação, ele aparecer lá no finalzinho da frase, e aí ele ser isolado por uma vírgula e o ponto final. Tudo bem também, não tem nada a ver, tá? Não tem nenhuma importância, nenhuma relevância. É só para vocês entenderem o sentido
do aposto empregado ali naquele período. Então, nós temos aqui que é um dos melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Também, se eu quiser retirar esse detalhe aqui, tá? Essa informação, eu posso que não haverá nenhum prejuízo semântico aqui na minha oração, tá, pessoal? Vocês entenderam o que é o aposto explicativo? Como que ele se apresenta? E qual a sua real importância? Tá tranquilo para todo mundo, pessoal? Sim, eu só tô copiando o que você explicou. Não precisa copiar não, tá? Não precisa copiar não. É só prestar atenção aí, anotar uma coisinha ou outra, porque isso tudo aí, gente, tudo isso daí tem no livro didático de vocês, nas páginas que eu pedi para que vocês estudassem, tá? Então, não se preocupem aí em armazenar conteúdo não, porque lá no livro didático de vocês tem tudo explicadinho. Depois do aposto explicativo, eu tenho o enumerativo. Eu acho que o enumerativo, ele também é muito claro, tá? Eu sei que enumerar implica para mim em uma listagem, tá? Se eu for interpretar isso daqui, vai ficar claro para mim que significa uma listagem. Gente, que barulho é esse? Pelo amor de Jesus Christ. Mutando. Pronto. E aí, galera, vou voltar aqui. O aposto enumerativo, ele sempre me remete à impressão de lista, tá? Estou listando, estou enumerando. Quando eu enumero 1, 2, 3, né? O primeiro, segundo, terceiro. E assim por diante, certo? Eu já dei esse exemplo para vocês, eu já falei sobre isso com vocês, nós só estamos revisando. O enumerativo desempenha o papel de enumerar as partes que constituem o termo a que se refere, podendo ser separado por vírgula, travessão ou 2 pontos. Pessoal, o travessão em texto, vocês não vão observar em textos mais recentes, textos modernos não, tá? Particularmente, quando eu leio os textos modernos, né, de agora, eu não observo os autores fazendo essa divisão de orações ou de parte de um texto por meio dos travessões, tá? Isso é uma coisa dos textos mais antigos, né? Do século passado, obras clássicas, a gente vê muito. Hoje em dia eu não vejo não, tá? Então é mais separado por vírgula mesmo ou 2 pontos. Na prova de vocês, eu acho que tem 2 questões sobre aposto. Exemplo, na sala éramos 3 amigos. Quem? Eu, Pedro e Ricardo. Então, enumerou aí, né? Após os 2 pontos, eu, Pedro e Ricardo. Aproveitando esse momento aqui, só para frisar que quando eu uso uma conjunção aditiva, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre conjunções daqui uns dias. Quando eu uso uma conjunção aditiva, igual o e, aqui no caso, eu não coloco vírgula, certo? Nem antes nem depois do e. Por quê? Tem muita gente que adora colocar vírgula onde não tem, né? Eu, Pedro, e aí coloca vírgula aqui, olha, e Ricardo. Faz isso não, tá? Tá errado, não pode. Seguindo, por último, o nosso aposto resumidor, que também é chamado de resumitivo, que ele se concentra em tudo que foi expressado anteriormente em um pronome indefinido, tá? Então, geralmente, o aposto resumidor, o aposto resumitivo, ele se concentra o todo que foi mencionado em um único pronome indefinido, tá? Resume por meio de um pronome tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal, aquele a que o aposto se refere. Olha aqui, ó. Carinho, atenção, mimos, brincadeiras. Tudo isso me deixava encantado. Olha, o tudo aqui, pessoal, é um pronome definido que faz referência às brincadeiras, que faz referência aos mimos, que faz referência à atenção e que faz referência ao carinho, tá?
Então, todos esses termos aí foram reduzidos, tá? Simplificados, sintetizados, seja lá qual nome vocês queiram utilizar, dentro de um único pronome. Pronome tudo, certo? Ficou claro também que eu estou terminando aqui a revisão sobre aposto. Os 3 está bem esclarecido para vocês? Está? 8º ano? Sim. Sim. Ok. Sim. Só um instante. Pronto, pessoal. Agora eu vou entrar com vocês. Deixa eu ver aqui. Nesses 3 exemplos aqui rapidinho, tá? Só para a gente findar. Ver se vocês conseguem identificar para mim, nesses 3 exemplos, quem é quem? Quem é o enumerativo? Quem é explicativo? O numerativo é o do meio. Como? O enumerativo é o do meio? Não é não? Ah, não, não é não. Não é não, não é não. Presta atenção. O explicativo é o caderno. O enumerativo é o primeiro. Comprei os itens que faltavam da lista escolar. Lápis, caderno e borracha. Então, aqui eu, de fato, enumerei uma lista, né? O explicativo é o segundo aí. Enumerativo. O segundo é o explicativo e o último é o resumitivo. Pelé, o rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Então, aqui é a explicação, né? É o nosso aposto explicativo. Está isolado por vírgulas. Eu detesto Pelé. Tem um ranço. Olha aqui. Não gosto desse homem arrogante. O rei Pelé, Pelé, o rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Então, isso aqui pode ser excluído perfeitamente. Pronto, não é rei de nada. Comprei bolsas, sapatos e roupas, tudo em promoção. Olha que maravilha. Quem dera. Aqui, pessoal, bolsas, sapatos e roupas, está concentrado tudo nesse aqui, nesse pronome indefinido, tudo, tá? Está resumido em um único pronome, beleza? Então, é isso que vocês vão ter que fazer lá na provinha de vocês, tá, pessoal? Tem muita questão discursiva, então vocês vão ter que realmente saber o conteúdo para responder. Agora eu vou para infográfico e gráfico, rapidinho, que é para poder dar tempo de eu explicar também o último conteúdo, que não vai ter muita coisa, mas vai ter. Deixa eu ver que horas são aqui para eu não me perder no tempo. Pessoal, infográfico e gráfico são 2 gêneros textuais muito parecidos, tá? Eles são muito semelhantes. Qual a diferença? Que o infográfico, ele faz uso dos recursos visuais com muito mais intensidade do que o gráfico propriamente dito, tá? Então, assim, são 2 gêneros de muita importância, muita relevância, que estão em várias plataformas de informação, seja jornal online, até mesmo no próprio Facebook, quando é dada uma notícia, né? Então, assim, muitas pessoas usam e abusam dos gráficos e dos infográficos. Por quê? Porque são 2 gêneros que te dão uma amplitude de números e dados, né? Sem que você tenha que fazer grandes, né,
força aí para poder ficar lendo textos e mais textos, e relatórios e mais relatórios. Então, a própria disposição numérica, né, e figurativa do infográfico já consegue te dar muitas informações. Por que esse nome infográfico? Porque além dos números, há também algumas informações que são dispostas aí ao longo de todo o processo aí. Então, olha aqui, pessoal. Quando eu fui aplicar uma atividade para os meus alunos de 8º ano, acho que tem uns 2 anos isso, e lá perguntava quais eram os informativos que constavam no infográfico, os meus alunos de 8º ano falaram assim, professora, o que é infográfico? O que é isso? Aí eu fui e expliquei. São esses informativos que constam aqui na disposição deste texto. Nada a ver, né? Nada a ver, eles não conseguiram assimilar e não conseguiram aceitar que aquilo ali tinha um nome diferente de gráfico. Por quê? Porque infográfico é um recurso recente, tá? É uma disposição de design recente. A gente tem visto muitos infográficos chegando para nós agora, né? Olha que bonitinho isso que eu coloquei para vocês, né? Tem aqui o cafezinho, como a forma que os cafezinhos chegam para as pessoas, né? Bebidas com cafeína. E aí tem aqui o chazinho, que é o chá verde, tem um achocolatado. E aí, conforme vai passando, vai crescendo, né? O número de adeptos desse tipo de bebida. Aí a Coca-Cola, obviamente, né? As pessoas usam muito como uma forma de acordar de manhã cedo. Ah, vou tomar um copo de Coca-Cola para me deixar, né? Eu acho um absurdo você tomar açúcar de manhã cedo para você ficar acordado, enfim. Aí depois tem o chá mate, depois tem o café, o que aqui, gente, instantâneo, enfim, o Red Bull. Então, vai mostrando, se eu olhar, fizer uma análise gráfica aqui, bem rápida, eu sei que o café tradicional, o café coado, ganha de lavada aí, né, pessoal? De todo mundo, não é isso? A gente percebe, não tem que fazer força, né? O café coado, com certeza, ele tem muito mais adeptos do que, por exemplo, a pessoa que toma Coca-Cola de manhã cedo ou que toma um chá verde de manhã cedo, tá? Então, eu não tenho que... Nossa, professora, interessante, eu não preciso ficar lendo, né, números tal, como o gráfico, por exemplo. Não, realmente não precisa. Então, se eu perguntar para vocês assim, quais são os recursos, quais são os elementos que eu preciso para compor esse tipo de texto, né? Para compor um infográfico. O que eu vou ter que colocar lá? O que eu vou ter que colocar lá? O que eu preciso para compor um infográfico? Números? Além dos números. Imagem. Não ouvi. Meses? Imagens. Imagens. Isso tudo tem que estar associado, né, pessoal? Os números precisam estar associados às imagens. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou parar, agora eu vou falar. Vocês ficam brincando durante a aula, eu acho que vocês têm tempo para poder brincar em outro momento. Sério isso? Uma aula de 30 minutos? Tem gente que tem dificuldade em língua portuguesa, tá? E tá brincando. Se atentem, tá? Foquem, porque eu sei que por mais difícil que seja, tá, pessoal? A gente tem obrigações, tá? E elas estão sendo cobradas aí todos os dias. Aliás, a obrigação de vocês chegou hoje por meio de um link, né? Que é a P2. Então, se atentem, não fica perdendo tempo durante as aulas, não, porque o nosso tempo é muito restrito. A gente só tem 2 aulinhas por semana, tá? Deixa para vocês brincarem depois vocês pegam e fazem uma videochamada aí, e aí vocês ficam rindo um para o outro, tá? Se atentem. E aí, pessoal, e vão ligar as câmeras, tá? Podem ligar as câmeras aí, por favor. E aí, galera, a diferença do gráfico para o infográfico é justamente a disponibilidade de figuras que eu não tenho.
porque o gráfico aqui ele é mais preciso, ele é mais direto. Ele não tem um intuito de usar design gráfico para poder agradar, né, o público, mesmo porque os gráficos, eles são apresentados em reuniões mais formais, tá? Em expectativas, né, formalizadas, enfim. Então, observem aqui que eu tenho, no máximo, a descrição, tá? E a numeração, tá? Alguns gráficos vêm em forma de coluna, outros vêm em forma de linhas, né? Vocês acham que vocês sabem, os gráficos mesmo do coronavírus, que é publicado recentemente, vem sendo publicado recentemente, ele já tem um padrão, né? Do Gazeta Online, por exemplo, ele já tem um padrão de publicação, é o mesmo gráfico, é o mesmo design que eles usam desde o início. Para quê? Para que as pessoas consigam olhar imediatamente, já fazer a leitura do gráfico, tá? Então, se eu tiver muita dificuldade de matemática, é possível também que eu não consiga fazer a leitura perfeita deste gráfico aí, tá? Deixa eu ver aqui. Terminei a parte do gráfico. Entra agora rapidamente em crase. Eu acho que eu tenho uma questão de crase, eu não tenho certeza, tá? Mas eu tenho alguma coisa sobre crase cobrada na prova. Então, e também não é de marca X, tá? É discursiva. Então, pessoal, o que é crase? Crase eu já sei que é a união do artigo definido a com a preposição a, que vai gerar o meu a craseado. Então, só por isso aqui, eu já consigo ter duas definições muito importantes, tá? Que vão me ajudar a saber se em determinada frase ou oração eu preciso empregar uma crase ou não, tá? Primeiro, eu uso o a preposicionado quando o verbo ele me pede o a preposicionado, certo? Então, eu vou ter que muitas vezes perguntar para o verbo se ele exige um complemento com a preposição, ok? Na sequência, eu preciso de um complemento que seja uma palavra feminina, que seja uma palavra feminina. Palavras masculinas não formam crase, tá? Então, eu preciso que o complemento do meu verbo, que pede uma preposição a, seja um complemento de um termo feminino. Por quê? Porque esse termo feminino vai exigir de mim um artigo feminino, tá? O artigo definido a. E aí, ao final, eu terei o meu a craseado, certo? Então, a primeira regra que vocês têm que memorizar é que sempre a minha palavra subsequente será uma palavra feminina, tá? Aí eu tenho o exemplo da praia. Também acho que já foi um exemplo que eu já passei para vocês, mas vamos seguir. A menina vai à praia. Quem vai a algum lugar. Não vai para algum lugar, certo? Não vai na algum lugar, certo? Vai a algum lugar. Eu não vou na praia, eu não vou para a praia, eu não vou para a praia, eu vou à praia. Ah, professora, mas eu não tenho como ficar falando assim dia a dia, não, tá? Eu vou na praia e é isso mesmo. Você falar no seu dia a dia? Pode, tá? A linguagem coloquial, ela está aí para ser usada. Você não precisa ficar falando dentro das normas gramaticais com seus amigos, que vai ser, né, bem chato. A gente tem que saber também se adequar às normas. O que você não pode é escrever isso. Isso você não pode escrever, tá? O emprego da crase é algo muito cobrado. Em todos os processos seletivos, em todas as demandas é muito cobrado, tá? Então, a menina vai a. Aqui está a minha preposição. A praia. Praia é uma palavra feminina. Por quê? Porque pede um artigo definido feminino, o a, certo? Sendo assim, eu preciso empregar aí uma crase, tá? Nessa parte é feita a análise sintática, função, a preposição. E
essa parte é feita a análise morfológica. Artigo, tá? Para quem não sabe o que é morfologia, é quando vocês estudam lá artigo, substantivo, adjetivo, advérbio. Quando vocês estudam a classe das palavras. Isso é morfologia. Sintática é quando vocês aprendem o sentido dos termos relacionados uns com os outros. Então, aqui, nesse caso, eu tenho o emprego da crase. Bem fofinho, tá? Outra situação. Ela obedece às leis. Eu falei sobre esse verbo aqui hoje na aula do 9º ano, tá? Pessoal, quem obedece a alguém e não obedece a alguém, tá? Quando você obedece a alguém ou a alguma coisa, certo? Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo referência às leis. Ela obedece às leis. O verbo obedecer, ele é bem negligenciado. Em que sentido? Que as pessoas escrevem e usam esse verbo como se ele não pedisse preposição e ele pede, tá? É a mesma coisa do verbo preferir. Quem prefere a alguma coisa a outra. E não prefere mais alguma coisa do que a outra. Porque se você já prefere, então já é superior, né? Se eu prefiro algo a outro, significa que esse algo, ele já é muito mais para mim do que o outro. Então, eu não preciso dizer que eu prefiro mais, porque aí torna-se redundante, tá? Repetitivo, então não cabe. Então, é ficar atento a esses verbos aí. O verbo obedecer é um verbo que confunde muito as pessoas, tá? O verbo preferir, as pessoas erram demais. Aí eu prefiro mais açaí que sorvete. Vixe, Maria errou tudo, tá? Do começo ao fim. O verbo preferir é um verbo que causa muitos erros. Verbo assistir é um verbo também que oferece aí, né? Uma projeção de erros muito grande também. Então, são verbos específicos que fazem com que vocês errem até mesmo a interpretação de um texto. Um namorar, que eu já até exemplifiquei para vocês, que ninguém namora com, você namora a pessoa, e não com a pessoa, porque senão tem 3 pessoas aí que você não está sabendo, tá? Vamos lá. Ela obedece às leis. Esse a é o a preposicionado, porque o verbo obedecer, ele pediu a preposição, e o a, artigo, tá, pessoal? Porque lei é uma palavra feminina. Então, não é os leis, nem aos, nada. É a lei. E aqui, nesse caso, a nossa crase, ela está pluralizada, né? Porque está no plural a nossa palavra. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui para poder passar dos limites. Tá, pessoal? Então, é isso daí que vocês têm para estudar, tá? Para a prova de vocês. Alguma dúvida? Crase, acho que vai ter uma questão. Não. As demais vai ter mais, tá? Aposto tem mais de uma. Infográfico também acho que tem umas 3. Tá sim, tá? Os gêneros sexuais, eles estão sendo mais cobrados do que a própria gramática. Então, fiquem atentos aos gêneros que foram mencionados ontem e aos gêneros que eu coloquei hoje, porque eu cobrei todos os gêneros, tá, pessoal? Eu não deixei nenhum gênero textual para trás. Tá tudo ok? Memórias, diário? Sim. Sim, né? Então, tá. O que eu aconselho vocês a fazer? Dê uma olhada na prova antes de vocês começarem a responder, tá? E aí, surgiu, né? Bagunçou minha cabeça. Eu não entendo tal coisa, nem tal coisa, nem tal coisa. Para um momento, 30 minutos. Faça a revisão do seu conteúdo, tá? Abra o livro didático, estude, depois você volte para a prova. Não vai respondendo aleatoriamente, nervoso,
com medo de acabar logo, com pressa de acabar logo, porque vocês correm um risco de errar muito grande, tá? Boa sorte para todos. Ah, o trabalho é para hoje, hein? Data limite, hein? Lembra da trabalho. nota que vocês vão se inspirar. Tá lá no cronograma. Ah, tá. Falou, oitavo ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.